Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós vamos dar continuidade no nosso livro 2, primeiro capítulo, né, que é Diversidade de Distribuição Étnico-Cultural do Brasil. Nós vimos todo o primeiro capítulo, né, e agora nós vamos dar continuidade com o segundo capítulo. Mas antes de começar no nosso segundo capítulo, a tia vai relembrar um pouquinho do primeiro capítulo, tá bom assim? Então, vamos lá. No primeiro capítulo, nós falamos sobre a diversidade cultural do Brasil, né? Falamos da população brasileira, né? Da formação, né? A importância de cada povo, né? Na contribuição da formação da cultura brasileira, né? Da formação dessa miscigenação, né, nessa mistura de povos que a tia já explicou para vocês, né? Falamos também, né? Porque quando você fala dos indígenas, né? Você já fala também, já lembra também os portugueses, né? Que chegaram aqui no ano de 1500, como vocês sabem, né? E o que eles vieram à procura de quê? Né? Eles não à procura, eles saíram à procura das Índias, né? Queriam chegar nas Índias. Só que teve, né? Resolveram parar aqui, não resolveram, pararam aqui. Então, quando eles vieram chegar aqui, que hoje, né, chamamos Brasil, eles foram procurar as riquezas que tinham, porque viram que tinha muita riqueza aqui, né? Nas terras que eles estavam, né? Que eles estavam conhecendo. E quando chegaram, né? Eles chegaram aqui, né? Os portugueses, então eles já foram essa procura dessas riquezas, né? E por coincidência, assim, por vocês já saberem, né, que nós já estudamos já, né, bem antes, né, sobre as riquezas que eles vieram à procura aqui no Brasil depois, né? Então, uma delas foi para o Brasil, né? Como vocês estão lembrados, vocês mesmo lembraram, né? Falamos do pau-brasil, que é uma árvore da Mata Atlântica brasileira, né? E que dentro dela tem uma cor avermelhada, e essa cor avermelhada, né? Serviu para fabricar tinta vermelha, né? E durante muitos anos, né? Que eles usaram mesmo. Falamos também dos africanos, né? Dos africanos que sofreram bastante, né? Nos navios negreiros, não foi isso? Que eles passavam uma volta de 30 a 45 dias para chegar, né, aqui no Brasil, e quando chegavam, uns chegavam doentes ou até mortos, alguns morriam na viagem, porque não tinha condições, né, eram as condições muito precárias, como falta de alimentação, água, ar, né, não tinha ar. Por quê? Porque eles vinham nos porões dos navios, né? Então, realmente foi muito sofrido para eles. E quando chegavam aqui, ainda sofriam mais, porque eram muito explorados, né? E depois, né, de falar sobre eles, né, nós vamos para outros povos, né? Nós falamos sobre os alemães, falamos dos italianos, falamos dos holandeses, dos poloneses, dos japoneses, e cada um deixaram uma herança para a gente, né, para os povos, assim, em geral, né? Então, por exemplo, falamos sobre os costumes dos índios, né? Foi que herdamos, né, desses costumes? Foi tomar banho todos os dias, né? E na parte de alimentação, no caso a mandioca, a batata doce, o milho, né, e frutos do mar, entre outros. Já dos portugueses, o que foi que herdamos dos portugueses? Né? A religião católica, né? A língua portuguesa, os pratos feitos com bacalhau, lembram? Pronto. Agora vamos falar um pouquinho o que nós herdamos dos africanos, né?
no caso a capoeira, a religião, alguns têm essa religião do candomblé, né? Na alimentação, a feijoada, o acarajé, a pamonha, não foi isso? E na parte da dança, o samba e o maracatu, né? No caso da dança, das músicas, né? No caso. O que herdamos dos italianos? Ah, os italianos é o costume de quê? De tomar café, de tomar vinho, né? De comer massas, né? Por exemplo, macarrão, pizza, lasanha. Foi isso? Muito bem. E dos alemães? O que foi que nós herdamos dos alemães? É a religião protestante, algumas, né, são adeptas dessa religião. Prática de cultivo de trigo, criação de porcos, no caso, né, os suínos, na alimentação, carne de porco, né? No Brasil, assim, aí vem outros também, batata, salsicha, né? E os japoneses, pessoal, que foi que nós deixou para a gente, né? Que foi que eles trouxeram, né? Que foi que nós herdamos os japoneses? A religião budista, né? Que tem alguns adeptos dessa religião, o uso do bambu para artesanato, né, fazer artesanato, o beisebol, que é um tipo de esporte, bonsai, que é aquela árvore minúscula, né, gente? Eu acho linda aquelas árvores bonsai minúsculas. E o consumo de comidas, né, no caso, o sushi e o sashimi, não é? Exatamente. Então, nós já fizemos uma revisão, né, do primeiro capítulo. Agora vamos para o segundo capítulo, que nós estamos aí, a localização dos povos do Brasil. Como vocês estão vendo, tem um trem, né, parando, né, na estação e vai descendo alguns imigrantes. No caso, nós estamos... Pergunta lá na conversa, vem assim, se você já está, se você sabe essas imagens de quem que estamos falando, né? Então, logicamente que esse aqui é o japonês por conta do... Vocês vão dizer, ah, tia, é o japonês por conta do roupão, como é que a gente chama isso aqui? Pronto, exatamente. E nós temos a italiana. Olha a roupa dela como é estampada, essas saias, né? Ela tem um jeito de italiana, né? Mamma mia, né? Aquelas de massa, né? Pronto, exatamente. E os japoneses por conta do kimono, né? Do cabelo, né? Do estilo, da pintura, não é isso? Muito bem. Então, vamos aqui, ó. Localização dos povos do Brasil. Nesse capítulo você vai estudar as rotas dos imigrantes e as atividades econômicas que eles desenvolveram no Brasil. Então, como eu falei, nós já comentamos sobre a abertura, né? Vamos passar adiante. E essa atividade aqui que vocês vão escrever, primeiro vamos ler todo esse capítulo para que você volte para cá e resolva. Por quê? Porque vocês vão pensar, né, no que vão resolver, no que vão descrever, tá? Então, rotas do imigrantes. No capítulo anterior, você aprendeu que o Brasil é formado pela mistura de diferentes povos. Sabemos de onde eles vieram, mas se estabeleceram quando chegaram ao Brasil, será que eles ficaram em todos os cantos? Será que eles ficaram num lugar só? Não, né? Então, eles foram para várias cidades, para várias regiões que nós vamos já aprender mais, tá bom? Então, os portugueses, após a chegada ao território brasileiro, outras levas de imigrantes portugueses chegaram ao nosso país, principalmente entre os anos de 1881 e 1930, quando ocorreu imigração em massa devido ao elevado crescimento da população portuguesa, ao aumento de mão de obra, trabalhadores no campo, resultado de modernização do campo e ao empobrecimento dos pequenos proprietários rurais. A maioria se estabeleceram, né, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, consideradas economicamente mais dinâmicas do território brasileiro.
Além da capital paulista, muitos portugueses se instalaram nas cidades do interior de São Paulo, Campinas, Taubaté, Araraquara e Rio Claro. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre os italianos, tá? Então agora vamos falar sobre os italianos. Os imigrantes italianos vieram para o Brasil em uma viagem de navio que poderia durar até 40 dias. A chegada ao Brasil ocorria pelos portos de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Aí nós temos aí esses imigrantes se estabeleceram em todas as regiões do Brasil, mas principalmente no sul, nos estados do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha e em Santa Catarina, Blumenau, né, e Bosque. Praticavam a agricultura, especialmente o plantio de milho e trigo. No Paraná, foram empregados no cultivo do café e da região norte do estado. Com o passar do tempo, muitos imigrantes italianos foram para o Rio de Janeiro, São Paulo, e nesse último chegaram a formar em 1901 a maior quantidade de mão de obra na indústria, com aproximadamente 90% da força de trabalho. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos, né, mão na massa. Nós temos uma leitura aí, né, sobre a terra, que um italiano, ele manda uma carta para a família dele, falando sobre o Brasil, né, como é que ele está vivendo aqui. Então, ele fala que a colônia aqui é fértil, que tem muitas árvores, né, que o homem que trabalha aqui alimenta a família um mês, né, que a água é boa, o ar também é excelente, tá? Então, ele fala do nosso país, dizendo que era igual ao país dele, né, parecia com excelente igual ao país dele. Então, nesse trecho, gente, vocês vão fazer o seguinte: por esse trecho, o que o imigrante italiano achou do Brasil? Aí vocês vão dar a opinião de vocês, né? O que eles falaram, o que ele falou, né, para a família, né? Então você vai dizer aí, certo? Tudo bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os alemães. Os primeiros alemães que desembarcaram no Brasil vieram da cidade de Hamburgo, em uma viagem que durou vários dias. Esses imigrantes foram para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e depois se deslocaram para São Leopoldo, na cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Então, gente, aqui nós temos que eles foram também para São Pedro, na Alcântara, né, de Alcântara, e Mafra, que é Santa Catarina e Rio Negro, no Paraná. Então, eles aqui, olha só como era colorido, também bem rosa, então, o museu deles aqui, né? Olha só. Então, gente, nós vamos finalizar, a tia Cris vai finalizar a nossa aula hoje, né, na página 189, mas que na próxima aula a gente vai concluir, nós vamos conversar bastante, tá? Vamos fazer as atividades, tá bom? Então, veja lá na agenda direitinho as atividades que vocês terão que fazer, certo? Então, até a próxima aula. Beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchau, tchau.